Amém, amém. Ao redor da mesa, nessa noite, tenho o privilégio mais uma vez de partilhar com todos vocês o Evangelho de Jesus, partilhar nessa noite muito especial, nessa noite única, como foi dito aqui pela manhã na nossa história, como comunidade, como Igreja Batista que se reúne aqui em Quitaúna. Um privilégio, um sagrado privilégio poder partilhar com você parte da palavra de Deus. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12 também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. E depois de muito e muito tempo, hoje eu vou aguardar um pouquinho para vocês abrirem as Bíblias de vocês aqui. Depois de 1 ano e meio, aproximadamente, a gente vai ter o privilégio de ouvir essas Bíblias sendo manuseadas. Paulo diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Quero orar mais uma vez. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para compreendermos as Tuas palavras, Senhor. As Escrituras. Que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós aqui nessa noite, em que celebramos essa ceia memorial. Essa noite em que todos nós, cada um de nós, se assenta ao redor dessa mesa. Que o Senhor derrame da Tua graça e nos ajude a entender a Tua palavra, o Teu Evangelho, o Teu ensino, o Teu propósito para a nossa igreja, para a nossa vida, Deus. Nós pedimos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, houve uma situação na minha vida que me marcou muito, muito. E eu já tive a oportunidade em outro sermão, em outra oportunidade de compartilhar com vocês.
e queria compartilhar novamente nessa noite. Eu e a Aline, quando nós namorávamos, nós passamos juntos a frequentar a igreja. Eu era um desviado, comecei a namorar com ela e depois retornei para a igreja. E ela veio junto comigo. E eu me lembro de uma fala dela muito emblemática, muito significativa, em que ela disse o seguinte para mim: eu achei o lugar perfeito. Eu achei o lugar perfeito. Eu achei um lugar em que as pessoas não têm vícios. Eu achei um lugar em que as pessoas não falam mal uma das outras. Eu achei um lugar em que as pessoas vivem em paz. Eu achei um lugar em que o amor de Deus é exalado. Eu achei um lugar maravilhoso, perfeito, sem erro, sem falha, sem nada. Eu me encontrei aqui. Até que ela começou a frequentar a igreja, começou a vivenciar a igreja. E os anos foram passando. E ela, em um dado momento da nossa caminhada, ela percebeu que, de fato, aquela imagem utópica, idealista que ela tinha nutrido, não era verdade, não era real. E aquilo, com certeza, foi algo que mexeu com o coração dela, algo que mexeu conosco na nossa reflexão, nas nossas conversas. Quando a gente se deu conta que, e ela em especial, porque eu já estava indo na igreja desde os meus 12 anos, e eu já tinha vivido um pouquinho para saber que não era daquele jeito como ela estava imaginando. Mas ela se deparou com a realidade de um fato. O fato que esse não é um lugar de gente perfeita. O fato de que esse não é um lugar de gente que deixou e parou de maneira definitiva de pecar. Muito pelo contrário, até dependendo do pecado. Por exemplo, quando a gente pensa em fofoca, talvez o ambiente da igreja seja um ambiente mais propício até. Por conta dos corredores, por conta de todo o contexto, etc e tal. Mas ela se frustrou por demais, porque encontrou briga, encontrou divisão, encontrou inveja, encontrou um bando de pecador, porque é isso que nós somos, um bando de pecadores. Nós somos falhos, nós erramos. Puxa, mas até o pastor, inclusive o pastor, pecador, pessoas falhas, caminhando, dependendo da graça de Deus, dependendo da santificação do Espírito Santo na nossa vida diariamente. Mas essa frustração e essa decepção dela me marcou por demais, porque quando ela disse: olha, tudo aquilo que eu vislumbrava não é daquele jeito, me deu tanta tristeza, e de lembrar ela falar, ainda me dá tristeza. E quando eu escuto, e eu falo também, e quando eu percebo muitas vezes a gente conversando nas nossas rodas de amigos, às vezes amigos da própria comunidade religiosa, ou de fora da comunidade religiosa, e a gente percebe que, olha, poxa, vamos tentar, vamos ver se a igreja tem jeito, porque, poxa vida, é um tentando enganar o outro na outra esquina, são coisas acontecendo de errada num lugar, é gente destemperada em outro lugar, é gente problemática em outro lugar, é tanta coisa, tanta complicada que muitas vezes a tendência é como você já pensou nisso e como você muitas vezes já ouviu de outros. Eu não vou mais me envolver nisso. Não vou mais me envolver com igreja, não vou mais me envolver com ministério, é muita dor de cabeça, dá muito problema. Só que isso é muito triste, porque essa decepção real, com motivos concretos, em relação à comunidade igreja, à comunidade religiosa, esse espaço, esse lugar que a gente está experimentando aqui, depois de 1 ano e meio que a gente está morrendo de saudade, essa igreja é fundamental para nós, é fundamental para a minha espiritualidade, para a minha vida, é fundamental para a história e para a biografia dos nossos filhos, dos adolescentes, da juventude. Agora, como que a gente pode voltar a sonhar? Como que a gente pode
resgatar uma imagem de uma igreja que nos dê prazer e gosto de dizer: eu sou da igreja, eu amo a minha igreja, eu amo aquele lugar, eu amo aquelas pessoas. Que tipo de igreja a gente tem que ser para a gente conseguir vencer esse mar de decepção? Que tipo de igreja, e aqui eu me volto principalmente aos membros dessa igreja local, nesse dia especial, que tipo de igreja a Igreja Batista em Quitaúna tem que ser, para a gente poder sair daqui, entrar no carro, fechar a porta do nosso carro, sentar com o nosso cônjuge, sentar com o nosso filho, sentar com um adolescente atrás e dizer: eu amo essa igreja, sem ter que fazer um exercício mental muito grande, sabe, para conseguir falar aquilo com a consciência tranquila. Que tipo de igreja a gente precisa ser e deve ser, e pode ser, para a gente poder sair daqui e encontrar um amigo nosso que não é da igreja, e dizer para ele o seguinte: olha, vem para a minha igreja, chega lá, chega perto, vamos caminhar junto com o pessoal de lá. Ah, mas você não sabe o que eu já ouvi falar de igreja. Eu sei que você já ouviu falar muita coisa, eu sei que eu já falei muita coisa, eu sei que eu escuto muita coisa, mas quando você for na minha igreja, o negócio vai ser diferente. O que a gente precisa vivenciar, experimentar e ser, para nós sermos, de fato, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra? Porque eu confesso para vocês, eu sou pastor de igreja local, então, obviamente, eu sou suspeito naquilo que eu vou dizer, porque isso faz parte da minha vida. Agora, eu me recuso, meus irmãos e irmãs, eu me recuso, você que está nos visitando nessa noite, a ser um pastor nominal, um pastor profissional, um pastor que vem para um lugar terrível, mas tem que vir porque é pastor. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha mulher, eu não quero isso para meus futuros filhos, eu quero ser pastor de uma comunidade em que eu posso falar para todo mundo que eu conheço: olha, eu sou pastor daquela igreja lá, e pode ir lá para você ver, que eu amo aquela comunidade. É perfeita? Óbvio que não, mas tem alguns elementos, tem algumas coisas que me fazem ter esperança no mundo quando eu vou lá, porque lá eu enxergo coisas, eu vivencio coisas, eu experimento coisas, eu experimento relações e um tipo de troca social com os meus irmãos e com as minhas irmãs, que me fazem querer gritar para todo mundo: gente, vem ver o que está acontecendo aqui, porque isso aqui transforma o mundo, porque o reino de Deus está lá, tem uma coisa muito doida acontecendo, totalmente diferente daquilo que a gente vê fora daqui. Um mundo cheio de egoísmo, um mundo cheio de vaidades, um mundo cheio de politicagens, um mundo cheio de nhenhenhé, um mundo cheio de gente. Não, lá você vai encontrar outra coisa, você vai encontrar os valores do reino, lá você vai encontrar o evangelho, lá você vai encontrar Jesus. O que a gente precisa ser para a gente poder ser assim? Quando eu leio esse texto, em primeiro lugar, eu percebo o seguinte: que quando Paulo diz aqui para a igreja dos Coríntios que eles são o corpo, que eles são o corpo de Cristo, isso precisa ser entendido, compreendido, assimilado, e nós todos aqui, sem exceção, precisamos ter clareza de o que a gente quer dizer quando a gente diz que nós somos o corpo de Cristo. Porque venhamos, nós não somos aqui o Clube Pinheiros, nós não somos aqui a Hebraica, nós não somos uma mera entidade social, embora a gente tenha CNPJ, tenha extintor, tenha uma série de regulamentações para cumprir. Nós somos o corpo de Cristo. O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que uma vez que nós entendamos que nós somos o corpo, não há diferença entre nós. De personalidade? Não, há diferença de personalidade, há diferença de ideias, há diferença de opiniões,
há diferenças de jeito, cada um cria um filho talvez de uma forma diferente, cada um vive de uma maneira diferente. Uns vão sair daqui e vão para um lugar comer uma pizza, outros vão fazer comida em casa, outros vão requentar o que estava no almoço. A gente é diferente, e tá jóia, mas existem alguns elementos na nossa sociedade que dividem pessoas. Classe social divide pessoas. Divide pessoas. A posição que você ocupa socialmente divide pessoas. Se você está empregado ou desempregado, muitas vezes isso divide pessoas. Se você está feliz ou está triste, dependendo, isso divide pessoas. Ou você acha que quando você vai convidar seus amigos, vamos sair comigo, tal, vamos para onde? Vamos lá para o meu quarto trancado, escuro, que eu estou triste para chuchu. Com você eu não vou sair nesse sábado à noite, não, trabalhei a semana inteira para ficar nessa deprê, certo? Se você está passando por uma enfermidade, talvez, da mente, você está, talvez, segmentado num outro lugar na sociedade. A igreja não. Na igreja não. Aqui você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser milionário, você pode ser bilionário. Todo mundo aqui é igual. Todo mundo tem que fazer inscrição para vir para o culto. Todo mundo vai sentar na mesma cadeira. Todo mundo vai experimentar a mesma coisa, porque aqui não tem distinção social. Aqui não tem voz quem dá o dízimo mais alto. Não. Todo mundo tem voz. Todo mundo pode falar, todo mundo pode se manifestar. Todo mundo, porque todo mundo é igual. Aqui não tem gente mais santa que a outra. Até porque a gente não tem condição de nem atestar a santidade de ninguém. Aqui todo mundo está debaixo da graça, nivelado debaixo da cruz de Jesus. Aqui não tem branco, preto, amarelo, não tem isso. Aqui não é um lugar de preconceitos. Aqui é a igreja do Senhor Jesus. E todos estão debaixo da misericórdia dEle. Aqui não há diferença entre nós, não há diferença entre mim e você. Eu sou só uma pessoa que Deus de alguma maneira me levou a ser alguém que vou partilhar da palavra dEle com você. Esse é o meu dom, ponto. Ponto. E eu preciso do seu dom na minha vida. Todos nós somos parte de um mesmo corpo, não há distinção de pessoas entre nós. Entre nós. Esse é um elemento fundamental para a gente poder ser essa igreja, esse verdadeiro corpo. Porque se eu porventura sou mão, eu preciso de 2 pés que estão por aí. Se eu porventura eu tenho audição, eu preciso da visão que está por aí. Porque todos nós compomos um corpo, um único corpo. Eu preciso do Durval. Eu preciso. E não há diferença entre nós. Em segundo lugar, todos nós precisamos de todos nós. Como eu estou dizendo. Igreja não é um lugar em que tem um super-herói que leva o piano nas costas sozinho. Igreja não é um lugar em que tem uma super-heroína que é só quando ela ora que a coisa acontece. Não tem isso. Igreja não é um lugar em que tem um único grande guru espiritual que tem todas as respostas e tudo obrigatoriamente tem que passar pelo coronel ali, senão a coisa não vai fluir, não vai acontecer, etc e tal. Não, porque na igreja do Senhor Jesus, nós fazemos parte de um corpo em que cada parte desse corpo precisa um dos outros. Aqui não é um lugar de gente autossuficiente. E aqui a gente chega num ponto muito complicado. Muito complicado. Porque muitas vezes é triste a gente ter que se esforçar para tentar encontrar um lugar seguro, para a gente poder falar verdadeiramente que a gente precisa de ajuda do outro, dentro da igreja. Porque dependendo de onde a gente fala, às vezes aquilo vira uma fofoca, aquilo escapa, aquilo gera um ruído, aquilo gera um problema e tal. Não deveria ser assim.
Porque quando eu entro no carro com a minha mulher, eu quero dizer para ela que eu amo a igreja que eu frequento. Eu amo a igreja que eu frequento porque naquela igreja eu tenho uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cuidado, uma comunidade de carinho mútuo, em que eu posso virar para o meu irmão, eu posso virar para a minha irmã e posso dizer: olha, eu não consigo sozinho, eu preciso de você, me ajuda nisso, e eu não vou ser julgado, eu não vou ser taxado, eu não vou sair dessa conversa pior do que eu estava antes, porque eu vou encontrar um outro pedaço do corpo que deseja muito me ajudar, porque todos nós precisamos de todos nós, e talvez no futuro seja outra pessoa que vai me procurar para eu ajudá-la. Você já parou para pensar se o mundo fosse assim? Você já parou para pensar se a nossa dinâmica familiar fosse assim? Você já parou para pensar se no trabalho, no seu trabalho, fosse assim? Quantas vezes eu vi em ambiente profissional e corporativo, aquele tipo de pessoa que você chega e fala assim: poxa, me ajuda aqui, eu queria aprender isso aqui. Ah, então veja bem, eu estou ocupado, tal. Estou ocupado por quê? Porque não quer compartilhar informação, não quer ensinar, não quer... Por que não? Porque quer ser autossuficiente. Normalmente em prol do quê? De garantir a estabilidade daquele emprego, porque é a lógica do mundo. Na igreja não. Na igreja a lógica é outra. Na igreja todos nós precisamos de todos nós. E isso envolve muitas vezes a gente botar o dinheiro, a mão no bolso para tirar dinheiro e ajudar o irmão. Isso nos move a refletir sobre o que significa eu dizer: eu tenho X reais na minha conta. Será que eu tenho X reais na minha conta? Ou será que na comunidade de Jesus eu tenho um lugar lá, talvez para poder compartilhar aquilo que eu tenho, e dizer, entender e compreender que aquilo que eu tenho não é só meu, mas é também do meu próximo, é também do meu irmão, é também da minha irmã. É essa igreja que eu quero ser. É essa igreja que eu quero contribuir. É essa igreja que o Espírito Santo está nos levando a ser, à luz da palavra dele. Por fim, esse texto nos leva a perceber que todos sentem com todos. Todos. Olha quando ele fala no verso 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A igreja é um lugar em que a gente não partilha somente os nossos bens materiais. Não é um lugar em que a gente partilha somente aquilo que a gente tem fisicamente. Fazer parte desse corpo, meu irmão e minha irmã, não é você estar no hall de membros com o seu nome completo lá, atestado, com direito a voto na assembleia. Isso pode ser uma ilusão. Porque ser parte do corpo de Cristo significa que quando um pedacinho do corpo está doendo, está sofrendo, você está sofrendo também. Ser parte do corpo de Cristo significa, e talvez aqui seja mais difícil, quando uma outra parte do corpo de Cristo está se alegrando, você está se alegrando também. Para pensar o quão maravilhoso seria, e é, quando isso é uma verdade no nosso coração, isso é uma verdade na nossa comunidade. Nós estamos retornando de uma pandemia, gente. A gente está retornando de um momento em que tem gente com sequela da doença. A gente está retornando dentro de um ambiente em que tem gente preocupada com as questões financeiras do mês que vem. A gente está retornando num ambiente em que há desemprego. A gente está retornando de um ambiente que nos abalou a todos, sem exceção emocionalmente. A gente está retornando para um ambiente em que tem gente ainda passando por luto, inclusive a nossa igreja. O que é ser igreja? O que é ser corpo de Cristo? Se não, eu sofrer com aquele que está sofrendo. E eu não quero que isso seja um discurso na minha vida. Eu não quero que isso seja um discurso na sua boca. Eu quero que isso toque o seu coração. Esse é o meu desejo, mas não é o meu desejo só do André. Isso é o corpo de Cristo. Se de fato somos esse corpo, a sua dor tem que ser necessariamente a minha dor.
Se a tua alegria de voltar para este lugar está se manifestando hoje, essa tem que ser também a minha alegria. Isso não pode ser somente uma frase solta. Isso tem que queimar dentro da nossa alma. Isso tem que queimar dentro do nosso coração. Nós estamos nessa noite diante da mesa do Senhor, essa mesa de graça. E nós estamos nessa mesa de graça como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Nós somos esse corpo de Cristo. O que a gente precisa, meus irmãos, para a gente ser essa igreja, para a gente não ter que ficar driblando a nossa mente para entender que a igreja é legal e de fato ela ser legal? A gente tem tudo o que a gente precisa, porque o Senhor nos proveu. Nós temos Ele, o nosso Senhor Jesus. Nós temos o nosso Salvador. Nós temos o amado da nossa alma. Nós temos aquele que era o Verbo, que se fez carne, habitou entre nós, veio para esse mundo para me salvar, para te salvar. Nós temos um Deus que não ficou lá no mundo, sabe, do além, mas encarnou, veio aqui viver a nossa vida, veio aqui dizer para você, fisicamente, corporeamente, eu amo você, você é meu, eu estou me dando por você, eu estou me entregando por você, você é tudo para mim. É isso que Jesus fez por nós. Nós temos esse Jesus, nós temos não somente o Cristo, mas nós temos os ensinos dele. Nós temos o Evangelho, nós temos as instruções desse Jesus. Nós precisamos colocar isso em prática. Eu me recuso definitivamente a ser um crente nominal, sabe? A ser alguém simplesmente que fala abstrações a respeito do Evangelho, coisas difíceis, sabe? De colocar. Não, eu quero praticar, eu quero viver aquilo que Cristo fala. Se Ele fala que eu tenho que dar a outra face, quando alguém me bate em um, eu quero dar a outra face. Quando Ele me ensina a perdoar, eu quero perdoar. Quando Ele me ensina a amar o próximo, eu quero amar o próximo. Quando Ele me ensina que eu sou corpo de Cristo, eu quero fazer parte desse corpo e ser esse corpo, desfrutar da realidade desse corpo, ser abençoado dentro desse corpo. Sentir essa graça, essa misericórdia vindo a mim a partir da realidade do corpo de Cristo. E mais, eu creio que o Senhor nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar e não nesse prédio, na sua vida. Na sua vida. E eu acho que essa é uma noite, esse primeiro encontro nosso aqui neste lugar, nós temos uma oportunidade preciosa nas nossas mãos, de refletir profundamente a respeito de quem nós somos, quando nós pensamos a realidade do corpo de Cristo. Nós temos a oportunidade de sinceramente nos colocar diante do Senhor nessa noite, humildemente nos colocar diante dEle, e refletir seriamente, que diferença faz ser parte do corpo de Cristo? E eu creio que se porventura você não se encontrar dentro desses aspectos que o apóstolo Paulo trabalha aqui nesse texto que nós lemos, se porventura você não consegue perceber que não há diferença entre nós, e vira e mexe você cai no erro de se achar mais que o outro, ou de se sentir menos do que o outro, se você porventura não consegue compreender que existe alguém do seu lado que precisa de você, e você não presta atenção, você não olha, você, sabe, finge que não está acontecendo nada, se porventura você não está conseguindo no teu coração sentir a dor do outro, sentir o luto do outro, sentir a angústia alheia, e só consegue pensar nos seus próprios problemas, nas suas próprias angústias, nas suas próprias questões, eu acho que é um momento para você se colocar diante de Deus, e pedir para Ele: Senhor, eu quero ser parte do seu corpo, me ajuda,
Eu quero poder sair daqui cada domingo, domingo após domingo, e dizer: eu pertenço a uma igreja, mas ela não é só uma igreja, é o corpo de Cristo. E que orgulho, que gostoso, que maravilhoso, eu sou bem-aventurado em participar dessa realidade, porque não é da boca para fora, porque eu estou sentindo o que o outro sente, eu estou vivendo, experimentando essa realidade, eu estou sendo edificado dentro dessa comunidade, é a minha comunidade, é a minha família, sabe? Esse sentimento de pertença, eu sou parte disso, é quase, não chega a ser, tá? É quase aquele sentimento meio bairrista, sabe? Não mexe com o meu pessoal não, senão vocês vão ver só. É quase, só que não chega na violência, mas é a minha comunidade, Qual igreja nós temos sido? Qual igreja nós estamos entregando para as próximas gerações? Que igreja a juventude tem na cabeça? Que igreja os adolescentes têm vivenciado, têm experimentado? Que igreja a gente está ensinando para as nossas crianças? Que igreja que eu e você nós temos participado? Quero te convidar a baixar sua cabeça nesse momento, se colocar diante do Senhor, colocar a sua vida diante dEle, você que está em casa também, a fazer essa reflexão. Eu quero mais uma vez anunciar o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um lugar em que todos nós somos iguais, todos nós somos amados. O corpo de Cristo não é um lugar de individualismo, todos nós precisamos de todos. O corpo de Cristo é um lugar em que a dor do outro é a minha dor, a alegria do outro é a minha alegria. Se porventura nessa noite você gostaria de renovar o teu compromisso com o corpo de Cristo, fica de pé no seu lugar, eu quero interceder pela sua vida. Se você quer renovar o seu compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo Jesus, eu quero clamar a Deus pela sua vida. Amém, amém, amém. Se você está em casa também, quero orar por você. Quero interceder por você, se você quer renovar esse compromisso, de se entender parte deste corpo, se compreender parte desse corpo, de experimentar essa realidade, pode ficar de pé no seu lugar. Amém, amém, amém. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor, através do teu corpo, através do teu sangue, o Senhor nos constituiu o corpo de Cristo. Queremos, Pai amado, fazer parte deste corpo, vivenciar este corpo, experimentar a realidade deste corpo. Sabemos que existem dificuldades no dia a dia da vivência mútua na igreja do Senhor Jesus. Mas Deus querido, que o Senhor preserve no nosso coração e nos livre de toda decepção, e nos livre dela justamente porque nós queremos e nós vamos contribuir, em especial esses que se levantam nessa noite, nós vamos contribuir para que este lugar, essa casa de oração, esse lugar de relacionamentos, seja um lugar do teu amor, um lugar de um corpo verdadeiro e genuíno, um lugar em que a gente se ama verdadeiramente, um lugar em que a gente chora com o outro, um lugar que a gente sorri com o outro, um lugar que a gente estende a mão, um lugar em que a gente sente o que o outro está sentindo. Renova isso, Senhor, nos nossos corações. Nos livra, Pai querido, nos livra, Senhor, de todo tipo de hipocrisia. Nos livra, Senhor, de todo tipo de dinâmica, quase de um clube. Queremos ser o seu corpo, queremos vivenciar essa experiência, por isso eu clamo, por todos
todos nós, que Teu Espírito Santo nos encha, nos inspire a viver essa realidade. É o que eu peço humildemente por mim, por todos nós, em especial por estes que se levantaram nessa noite. Que a Igreja Batista em Quitaúna seja um sinal do reino de Deus na terra, para que qualquer pessoa que entrar neste lugar, conviver conosco, possa perceber com clareza que está se envolvendo, não com uma mera instituição, mas com um pedaço do Teu corpo neste lugar. Nós te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar.